Vamos lá, pessoal, 9:05. Eu vou começar aqui, e aí quem entrar atrasado, se quiser que a gente volta também, a gente volta, tá? A gente falou aqui que vamos falar um pouquinho sobre gestão e mensuração de risco, investimentos. Então, a gente vai passar por alguns exercícios aqui, sempre vamos... eu comento isso desde o início aqui dos nossos primeiros encontros juntos, né? É, Acho que um ponto que facilita muito a nossa vida é mastigar o máximo possível que a questão der para a gente, né? Por mais que a gente gaste alguns segundos a mais em cada questão, vamos tentar sempre fazer o básico aqui para a gente não se perder nas questões e principalmente não só agora, né? Às vezes a gente vai em um ritmo um pouco mais lento aqui para realmente facilitar o entendimento, mas para que chegue lá no final também como o conteúdo é muito extenso, igual o Leandro falou aqui, né, a gente acaba ficando muito cansado, né, e pode se perder em pequenos detalhes, e a gente não quer isso, né, a gente não quer perder questão por detalhe bobo, né. Então, vamos devagarzinho, se alguém quiser que volta, se alguém quiser que acelera também, ou quiser perguntar alguma coisa, como sempre, fica à vontade para abrir o microfone, tá bom? Abre o microfone, pergunta, vamos bater um papo aqui, tá joia? Vamos lá para a primeira questão, então, né? Analisando os dados abaixo, uma debênture de 5 anos. Então, vencimento do título com 5 anos aqui, com pagamento de cupons anuais de 10%, então o cupom anual é de 10% ao ano. E foi lançada a 894. Então, você compra o título a 894,50, né? Qual que é a duration desse título, né? Então, a questão já deu aqui o que ele quer, ele quer que a gente descubra a duration desse título, né? E o que é a duration, né? Acho que vale a pena a gente até dar um passo atrás, né? A duration nada mais é do que o prazo médio do título ponderado pelo valor presente dos fluxos de caixa, descontados a qual taxa? Não é a taxa de cupom anual, que foi a taxa de emissão aqui de 10%, tá? Mas pela yield to maturity, pela tira ali do nosso investimento. Então, a gente vai ter que fazer alguns passos aqui, né? Primeiro passo, trazer, como a gente falou que é o prazo médio ponderado dos fluxos trazidos a valor presente, os fluxos de caixa, a gente vai montar o nosso... Opa, passei todas as questões aqui, né? Espera aí, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Stop share. Eu fiz uma bagunça bem legal. Apoiei o tablet no teclado aqui, ele avançou todas as questões. Deixa eu só voltar isso aqui. Aqui, voltando. Alguém já até respondeu a letra A aqui, maravilha. Share screen. Já voltou aí, não voltou? Aqui para mim já deu. Legal. Estão me ouvindo bem? Alguém dá um ok no chat aí, só para eu saber que está na tela de novo para vocês. Tá sim, Rafael, tudo certo. Maravilha. Vamos seguir então e vamos desenhar nosso fluxo de caixa aqui, né? É, Aqui a gente tem a compra desse título por R$ 894,50, 894,50. E aqui eu tenho alguns fluxos de caixa intermediários, que são os pagamentos de cupom, né? São 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Quanto que ele paga de cupom? Sempre o valor de face, quando ele não falar, sempre o valor de emissão desse título vai ser de 1.000, tá? Então, de 1.000 unidades monetárias, R$ 1.000 aqui, né? E aí, quanto que ele paga? 10% desse valor de 1.000. Ele paga todos os anos ali, e aqui ele até facilitou para a gente, né? Colocou o pagamento de cupons anuais, né? Ele paga todos os anos cupons ali de R$ 100. R$ 100. E no último ano ele paga os R$ 100 mais o valor de emissão desse título, né? Até aqui tudo bem, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir para a gente chegar primeiro na TIR, né? Primeiro nessa yield to maturity, que é a taxa de negociação a mercado, para a gente trazer esses fluxos a valor presente,
Depois calcular o valor presente de cada pagamento aqui e depois fazer a média ponderada, né? Quando a gente fala quando a gente fala em duration, a gente obviamente tem a fórmula ali que a gente pode utilizar para fazer esse cálculo, né? Que nada mais deixa eu até trazer a fórmula de duration que a prova traz para vocês, que nada mais do que o valor do pagamento, a somatória do valor desses cupons multiplicado pelo tempo, né, que é o prazo de pagamento, então ali anual, quantos períodos são, dividido por 1 mais a yield to maturity, que é a taxa que a gente vai achar aqui, tá? Elevado ao tempo. Mas a gente vai fazer isso de forma bem mais simplificada, que eu acho que achando esse caminho fica mais fácil para vocês, né? E daí, vamos trazer HP aqui. Normalmente eu deixo no cantinho da tela para ficar mais fácil a solução, né? A gente tem um fluxo de caixa aqui, concorda? A gente tem uma saída de caixa e algumas entradas com os pagamentos de cupom aqui, né? E aí a gente vai desenhar isso na HP também, né? Primeiro a gente tem ali o nosso investimento em 894,50 CHCS, que é o nosso CF0 aqui, o nosso primeiro fluxo de caixa, né? Depois a gente tem pagamentos de cupom de 100, que vai ser o nosso GCFJ, certo? Quantas vezes isso repete aqui? Isso repete por 4 vezes, eu não preciso bater 100 ali todas as vezes novamente, né? Eu vou colocar aqui 4GNJ, que ele repete por 4, né? E depois eu tenho 1.100 GCFJ. O que eu quero aqui? Eu quero a minha taxa interna de retorno. Eu vou apertar F e RR, que é de 13%, né? Então eu tenho aqui uma taxa que é de 13%, certo? Eu vou até zerar isso aqui e colocar 4. Mas vamos deixar esse 13 aqui. Então, até aqui tudo certo, né? Achamos qual que é a nossa yield to maturity aqui, que a gente vai trazer esses fluxos a valor presente, né? Tendo isso, eu vou trazer todos esses fluxos de caixa aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 a valor presente, tá? Então, vamos desenhar isso aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Vamos zerar aqui a calculadora. Qual que é a taxa? A taxa é 13. O primeiro ali é 1, o prazo. O meu valor futuro é de 100. Qual que é o meu PV? Eu tenho 88,49 de PV, né? 88,495. Vamos pôr aqui 88,50. 88,50. Tudo igual no 2, só muda o prazo, né? Vou colocar aqui 2N, vou chamar o valor presente, ele vai dar 78,31, né? Então, fluxo 2, 78,31. No fluxo 3, a gente vai colocar 3N e chamar o valor presente, 69,30. 69,30. No 4, a gente vai colocar 4N, chama o PV 61,33. 61,33. Depois a gente vai fazer aqui que é 1.100, né? Muda o meu valor futuro, muda o meu N também, que é 5. Eu vou colocar o meu valor presente, que é de 597,03. 597,03. Beleza, então eu tenho todos os valores presentes aqui, né? Lembra que a gente falou da fórmula ali? Nada mais é do que a média ponderada entre esses valores. Então, a gente vai fazer isso agora na HP também, ponderar tudo isso aqui, né? E aí, vamos até zerar aqui a calculadora. SX. Vou zerar ela aqui. Beleza. Quando a gente pega aqui, vamos colocar o prazo 1, entra. E o primeiro, 88,50, e vou apertar aqui somatório mais, tá? Vou inserir o meu primeiro dado, ele ficou 1 aqui como somatório mais, né? 2, entra, que é o nosso prazo, a 78,31, somatório mais. 3, entra, 69,30, somatório mais. 4, entra
61,33, somatório mais, e 5 entra 597,03, somatório mais. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui esse média W, que é a média ponderada, W de weighted, né? Então, eu vou colocar G6. Qual que é aqui qual que é a minha duration desse título? É de 4,11 anos. 4,1181, né? Que seria a letra A, 4,12. Tudo certo por aqui? Deu para entender? Deu para acompanhar certinho? Então, o que que a gente fez primeiro? A gente achou o nosso yield to maturity, que é igual à nossa taxa, né? E aí, porque essa é a taxa de negociação no mercado. E qual que foi a taxa que a gente encontrou? Foi uma taxa de 13%. O que que a gente vê aqui? A gente vê algumas coisas, né? Primeiro, esse título não está sendo negociado ao par, né? Eu estou comprando ele com ágio ou com deságio aqui? Eu estou comprando ele com deságio, né? Então, eu estou comprando ele por menos do que o valor de emissão dele. A taxa subiu, o preço do título caiu, né? Aquela relação inversamente proporcional. Comprei esse título com deságio, eu trago esses fluxos a valor presente pela taxa a mercado, logo eu consigo trazer, quando eu faço a média ponderada disso, ali uma duration de 4,1181. Certinho? Essa é só uma observação. Essa taxa aqui, por exemplo, esse cálculo aí, por exemplo, que foi feito, a taxa é 10% ao ano, certo? Isso, a taxa de emissão. Eu tenho que trazer, por exemplo, o fluxo de caixa aqui, eu tenho que trazer os R$ 100, por exemplo, daqui, a valor presente. Se eu colocar na HP, por exemplo, o valor, por exemplo, 100, valor futuro, aí eu coloco 10 a taxa e 1, que é o período do ano, não teria que dar o valor presente? Porque tem que calcular Ah, aí do então, to maturity. mas esse que é o ponto, tá? O que que acontece? Quando eu tenho. Foi o Leandro que perguntou, não foi, Leandro? O que que acontece? Quando eu tenho uma emissão de um título, seja um título de crédito privado, ou seja um título público, ele sempre vai ser emitido com valor de face de 1.000, certo? E aí, com uma taxa determinada de cupom anual. Só que o que que acontece? Toda vez que essas taxas elas se movimentam, ou elas sobem, ou elas caem, as taxas de negociação, o preço do título se movimenta também, tá? Então aqui o título não foi negociado ao par, ele não foi negociado pela mesma taxa que ele foi emitida. Ele foi negociado por uma outra taxa. E como que eu acho essa taxa? Com base no valor que eu paguei nele, com base no desembolso de capital. Porque lembra, se a taxa sobe, o preço cai, né? Então, esse título foi emitido a uma taxa de 10%. Só que eu sei que ele não está sendo negociado a 1.000 aqui, porque se ele tivesse sendo negociado ao par aqui a 1.000, beleza, eu ia usar essa taxa aqui. Só que ele foi negociado ao qual valor? Ao valor de 894,50, né? Com base nisso, eu acho qual que é o meu yield to maturity, ou seja, qual que foi a taxa que o mercado está negociando no momento que eu comprei aquele título, tá? Então, por isso que eu não vou usar os 10% e eu tenho que chegar aqui nesse IRR, que foi o que a gente chamou aqui na calculadora, né? No FV aqui, o IRR, que é a nossa taxa interna de retorno, né? Então, eu comprei um título desagiado, eu tenho uma taxa interna de retorno que é superior àqueles 10% ali. Ficou claro esse ponto? Se a gente vai ter outra questão aqui, que a gente fala sobre um título negociado ao par, mas basicamente eu tenho que achar essa taxa interna de retorno, porque as taxas se movimentaram ao longo da negociação, e isso fez preço no título. Eu comprei o título mais barato do que ele foi emitido. Fica claro isso? Não, fica claro. Perfeito. Se não ficou, assim, pergunta que a gente volta aqui, tá bom? Zero problema. Vamos para a próxima aqui. A questão número 2, né? É basicamente o mesmo enunciado da questão anterior, que a gente chegou ali a uma duration de 4,12 anos, né? E ele fala que é uma debênture de 5 anos, com pagamento de cupons anuais de 10%, e foi lançado a 894,50. Qual que é a duration modificada desse título, né? A duration modificada, acho que vale a pena a gente entrar nesse conceito aqui também, né? Ela mostra para a gente a variação percentual do preço do título
em relação à variação nas taxas de juros. Então, lembra que a gente falou aqui, agora há pouco, que toda vez que as taxas de negociação elas sobem, o meu título ele perde valor, e toda vez que as taxas de negociação elas caem, o meu título ganha valor. E algumas coisas influenciam em relação a isso também, tá? Quando a gente mostra essa sensibilidade que o título tem em relação às taxas de negociação. Qual que é um dos principais pontos? A duration desse título, o prazo, a emissão. Então, é muito comum, quando a gente vai falar de métrica de risco, por exemplo, em fundos de crédito privado, talvez vocês já ouviram alguns gestores falarem que é um fundo que tem baixa vol, porque tem uma duration muito curta, próxima a 1 ano ou abaixo disso, né? Em outro ponto, a gente vê fundos de inflação longa, por exemplo, que investem em NTNBs 2045, 2050, 2060, que como a duration do título é mais longa, isso traz uma medida de risco um pouco maior também. E o que a gente faz com a duration modificada aqui? A gente mostra exatamente isso. Quanto que o preço vai cair ou vai subir se os juros caírem ou subirem, tá? E aí, como que a gente chega na duration modificada do título, tá? A fórmula traz isso também, a prova traz isso para vocês também. A duration modificada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a duration, deixa eu até trazer mais para cá, ela vai ser a duration dividido por 1 mais a taxa. Certo? E aí, a gente chegou ali que a nossa TIR, que é a taxa de negociação, ela é o quê? Ela não é 10%, ela é 13%. Eu estou comprando esse título aqui com deságio, né? E aí, qual que era a duration que a gente chegou ali também, né? A gente chegou a duration de 4,12, né? Como que a gente vai resolver isso aqui? É pegar a duration, 4,12. Minha caneta está falhando, deixa eu apagar aqui. Borracha. Então, a gente vai ter aqui 4,12 dividido por 1,13, que é 1 mais os 13% da nossa taxa aqui, né? Quanto que vai dar isso aqui? Vou trazer a calculadora de novo aqui. Zerar. 4,12 entra 1,13 divide 3,64. Sai daqui 3,64%. O que significa isso, né? O que significa isso? Que um aumento de 100 basis points, ou seja, um ponto percentual, na taxa de negociação, nas taxas desses títulos, ela vai diminuir 3,64 do valor de negociação desse título, tá? A gente chegou aqui na taxa de 3,64, né? Do duration modificado de 3,64. Eu estou até antecipando isso, mas a gente vai interpretar isso na questão seguinte, né? Deixa eu até limpar os dados aqui. Limpar todos os dados. Uma debênture de 5 anos, com pagamento de cupons anuais de 10%, foi lançado a 894. Caso haja um aumento de 100 basis points na taxa de juros, qual será aproximadamente a variação no valor da carteira? Então, a gente chegou na nossa duration modificada ali de 3,64%, né? Chegamos a 3,64%. Então, se subiu, a taxa de negociação subiu 100 basis points, o que vai acontecer com isso, com o preço do meu título? Ele vai cair 3,64%, tá? Isso foi muito. Deixa eu até tentar trazer uma outra tela aqui para vocês, que eu já trouxe ela aqui outras vezes para vocês, mas eu acho bem legal falar a respeito disso, né? Para contextualizar. Isso foi bem comum para quem tem títulos muito longos, marcados a mercado lá no ano passado, né? A gente, assim, viveu um momento único aqui de volatilidade em juros, em moeda, em ativos de forma geral, em títulos de renda fixa, títulos de crédito privado,
no ano passado, né? E aqui é o nosso DI 33, nossos juros mais longos. Toda vez que isso aqui subiu fortemente, então a gente teve no início do ano ali a mudança presidencial, que trouxe uma percepção de risco próxima, até arrefeceu um pouquinho com a apresentação do arcabouço fiscal, subiu de novo aqui com a alta nas treasuries lá fora. O que aconteceu com a marcação a mercado desses títulos, tá? Toda vez que as taxas subiram, o título ganhou valor. Toda vez que elas caíram, o seu título, toda vez que subiram, o seu título perdeu valor, e toda vez que caíram, o título ganhou valor. Então a gente viu, para quem tem muitos títulos públicos longos, um final do ano muito positivo no ano passado, mas um agosto, setembro, outubro, muitas carteiras que têm esses títulos longos, fundos que têm esses títulos longos, sofrerem muito com essa marcação negativa, tá? Então, basicamente a gente está interpretando isso aqui e dando magnitude a isso também, tá bom? Fica claro por aqui? Vamos seguir para a próxima. Vi que o Bruno mandou aqui letra C também. Excelente. Vamos para a próxima aqui, então. Questão 4. Sobre os títulos que têm pagamentos intermediários e sua duration, analise as afirmações abaixo. A duration depende do vencimento do título. Beleza, a duration depende realmente do vencimento do título. A gente acabou de falar isso, né? Quanto mais longo, maior a duration, né? Da periodicidade de pagamentos, exatamente, depende da periodicidade de pagamentos também, né? Então, se eu tenho pagamentos semestrais de juros, por exemplo, eu vou recuperar o valor investido só com os cupons semestrais de uma forma mais rápida do que o título que tem pagamentos anuais com a mesma dimensão, obviamente, de taxa, né? De cupons e taxa de cupom. Beleza, acho que essa aqui tá certinha, né? Vamos seguir para a próxima. A duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta. Exato, se a taxa aumenta, eu vou ter uma sensibilidade maior no meu fluxo de caixa também, né? Então, se eu tenho um fluxo de caixa mais elevado, se eu tenho mais pagamentos aqui intermediários, eu vou penalizar menos ali o meu pagamento final, né? Então, a duration diminui conforme os juros aumentam. Vou apagar isso aqui. Beleza. Letra 3 é excelente, né? Número 3. Pode falar, Leandro. Essa questão que você comentou de que a duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta, mas assim, ela não ia ficar menor se o fluxo ele fosse maior, tipo o fluxo de cupom. Só que aí o que acontece? Se a taxa de juros aumentou, concorda comigo que os meus fluxos de caixa aqui, por exemplo, a gente falou de uma taxa de 100 ali. Os meus fluxos de caixa, eles vão ser sempre 100 aqui, né? 100. Beleza, e aqui eu tenho um valor de R$1.000, né? Se eu tenho aqui o título negociando ao par, eu estou comprando ele a 1.000, eu vou ter uma duration X aqui nesse período, certo? Só que se a taxa sobe, o que acontece com o preço do meu título? O preço do meu título cai, né? Então, vamos até traduzir a duration em outras palavras aqui, né? É como se fosse, qual que é o prazo que eu demoro para receber todo o valor investido com base nos cupons, com base nos fluxos de caixa que eu tenho, né? Se a taxa de juros sobe, o que acontece com o preço do meu título aqui? O preço do meu título cai, né? Que foi o exemplo de 894 que a gente falou ali, né? Se o preço do meu título cai, concorda que eu vou conseguir, só com os pagamentos de juros antecipados, receber o valor que eu investi em um prazo mais curto do que se ele estivesse negociando ao par? Então, aqui no 9º ano, eu já vou ter recebido tudo que eu investi só com base nos fluxos de caixa antecipados, né? Só que se eu compro ele ao par, ou seja, a taxa se manteve igual ao momento da emissão, eu vou demorar 10 anos para receber tudo que eu investi com os juros. Não é verdade? Então, se a taxa subiu, o preço do título caiu, os cupons eles sempre vão se manter uniformes, então eu vou receber esse valor investido em um prazo mais curto se eu comprar esse título desagiado. Dessa ótica fica claro?
Não, fico só, porque agora eu entendi assim, os cupons eles serão fixos porque já é dado na taxa, né? A taxa do cupom Exatamente. lá é específica. E aí o que vai Exato. mandar é assim, se a taxa de juros sobe no título pré-fixado, marcação ao mercado dele fica menor, consequentemente Exato. eu preciso de menos dinheiro para eu Eu ter preciso de o menos tempo menos tempo porque eu estou recebendo mais comparando com o valor do título com atualizado, o né? valor investido. Exato. Isso mesmo. Beleza. Valeu, Tá? Rafael. Então, Entendi. ele afeta o preço de negociação do título aqui. Ele não vai afetar os cupons, ele não vai afetar os cupons e ele não vai afetar também o vencimento lá, o valor que você vai receber no final, né? Mas como você investiu menos, você vai demorar um prazo menor para recuperar o valor investido, tá? É exatamente isso. Obrigado, viu, Então, letra Rafael? B, certa também. Pode falar. Não, obrigado. Valeu. Não, por nada. Para um determinado vencimento, quanto mais alta a taxa de cupom, menor será a duration. Que aí é o outro caso que a gente falou, né? Se a gente tiver cupons maiores, eu também vou receber o meu dinheiro em um período mais curto, né? Então, para o mesmo vencimento, quanto mais alta a taxa de cupom, menor será a duration, né? Então, essa está certa também, tá? E mantida a taxa de cupom constante, a duration de um título geralmente diminui à medida que o tempo passa. Perfeito também. Vamos supor que o Leandro comprou esse título aqui ao par lá na emissão, pelo valor de R$ 1.000, 1.000 unidades monetárias. O Rafael comprou aqui no ano 3, né? Comprou aqui no ano 3. Concorda que eu tenho um prazo menor aqui para receber o valor? Então, mantida a taxa de cupom constante, a duration de um título geralmente diminui à medida que o tempo passa. E é exatamente, a gente falou da sensibilidade em títulos longos, por exemplo, e é isso que realmente vai diminuindo essa sensibilidade ao longo do seu investimento. Quanto mais próximo ele fica do vencimento, menor eu tenho essa variação no preço dos ativos, tá? Então a gente vai ter aqui todas as alternativas, né? 1, 2, 3 e 4. Certinho? Vamos limpar aqui, vamos para a próxima. Pessoal, essa aqui da duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta. Ficou claro que diz respeito ao preço de negociação do título, né? Só para recapitulando. Qualquer coisa me fala que a gente volta aqui, tá bom? Vamos lá. Considerando um título de maturidade de 4 anos, então maturidade de 4 anos nada mais é do que o vencimento do título, né? O vencimento de 4 anos. Com cupom anual de 8%, olha só, vendido ao par. Legal. Conforme os conceitos de duration modificada, caso a curva de juros recue 50 basis points, o comportamento esperado para esse título seria de aproximadamente. Beleza, então ele quer saber aqui o que vai acontecer, né? Ele vai ter uma alta, uma queda, uma alta no preço, isso que a gente vai entender aqui, né? Se ele está sendo negociado ao par, vamos desenhar o nosso fluxozinho de caixa aqui. A gente comprou esse título por quanto? Por 1.000 unidades monetárias, né? Quanto que ele vai pagar de cupom aqui para a gente? Ele vai pagar R$ 80, 80 unidades ao ano, né? 80. E lá no ano 4 são 4 anos o vencimento? 4 anos. Lá no ano 4 ele vai pagar 80 mais os R$ 1.000, né? É, E a gente vai trazer esses valores a valor presente, né? Deixa eu trazer a calculadora aqui de novo. E qual que foi a taxa? 8%. Agora a gente vai usar essa taxa. Acho que foi alguém, o Leandro que me questionou também a respeito disso. Olha, a gente vai pegar os 80, que é o nosso valor futuro, com um prazo de 1 a uma taxa de 8. Qual que vai ser o nosso valor presente do fluxo 1, né? 74,07. 74,07. Então, como foi negociado ao par, eu não preciso achar o yield to maturity ali, tá? É, a 2, eu vou mudar só o prazo aqui, né? Vou chamar o valor presente, 68,58. 2, fluxo Isso eu queria 2. te perguntar. Quando o título ele é ao par, eu não preciso achar TIR
para fazer a duration, então, né? Exato, exatamente, tá? Deixa eu até falar uma outra curiosidade para vocês, não sei se todo mundo já se questionou a respeito disso, né? Por que que às vezes eu tenho CDBs, títulos bancários, por exemplo, com prazos de emissões mais longas também, e eu não tenho a marcação a mercado que um título de crédito privado ou um título público com o mesmo prazo de vencimento eu não tenho a mesma marcação a mercado com o fechamento ou abertura da curva de juros. Vocês sabem me dizer o porquê disso, não? E tem a ver com essa questão, tá? De marcação a par. O que que acontece? Os bancários, eles têm FGC, né? Então, se a instituição der default, ele cobre ali por CPF, por conglomerado, 250 mil e 1 milhão, né? O que que acontece? Só que o FGC, ele só cobre o título ao par, né? Então, se eu tivesse essa marcação de negociação a mercado, como eu tenho nos créditos privados, nos títulos públicos, concorda se alguém comprou esse título agiado, ele pode tomar prejuízo? Porque se a instituição deu default, eu comprei o título por 1 milhão e 100, vamos colocar R$ 1.000, né? Comprei o título por 1.200 reais. E a instituição deu default, ele só vai pagar o título ao par, ele só vai pagar R$ 1.000. Então, quem vendeu antecipado se deu bem e quem comprou se deu mal, né? Então, por isso que a gente não tem a mesma dinâmica, que o FGC sempre vai pagar o par, tá? Mas só assim, só por efeito de curiosidade. Então, exatamente isso aqui que a gente está falando, tá? Vamos no 3 ali, vou mudar só o prazo aqui, 3N, vou trazer a valor presente, o fluxo 3 está 63,50, né? 63,50. E o fluxo 4 vai ser, eu vou ter que mudar aqui, né? 180 vai ser o meu valor futuro. 4 vai ser o meu N. Qual que vai ser o meu PV? Não, tá errado. Vamos limpar aqui. É 1080. Vocês nem para me corrigirem também. 1080 FV. 8 vai ser a taxa. 4 vai ser o N. Qual que vai ser o PV? 793,83. 793,93,83. Certo? E aí a gente vai fazer a média ponderada disso aqui, né? Vamos lá. Então vamos colocar 1 entra 74,07. 74,07 somatório mais 2 entra 68,58 somatório mais 3 entra 63,50 somatório mais e o 4 entra 793,83 somatório mais, imputamos quatro dados aqui, né? Vou colocar o IG, 6, vou achar ali 3,57. Então, qual que vai ser a minha duration modificada aqui? A minha duration, então, é de 3,50. A minha caneta vinha bem até agora e começou a falhar em duration. 3 ponto. Vamos colocar 58 isso aqui? 3,58. Qual que vai ser a minha duration modificada? Vai ser 3,58 dividido por, não era 1 mais a taxa? Quanto que foi a taxa? 8%, né? Então vai ser 3,58 dividido por 1,08. Quanto que vai dar isso aqui? Entra 1,08 divide. 3,31. Então, a minha duration modificada é de 3,31%, né? Só que ele falou, então, a cada 100 basis points, então, a cada 1 ponto percentual, então, a cada 100 basis points, eu vou ter uma alta ou uma queda de 3,31%, né? Só que ele está falando que vai cair 50 basis points, né? Então, vamos multiplicar isso aqui por 0,5. 0,5 vezes 1,65. Então, caso a curva recue 50%, qual que vai ser a minha variação? Vai ser de 1,66. Certinho? Letra A ali
Então, a curva fechou, eu tive uma alta no preço, né? Alta de 1,66. Alta de 1,66. Certinho, gente? Todo mundo chegou nessa resposta aqui. O Bruno tinha falado letra A. Boa. Vamos para a próxima, então. Aqui está um exemplo legal que a gente falou, né? Eu até comentei com você. Muitas vezes a gente ouve gestores de fundos de crédito privado, por exemplo, falarem muito disso sobre a duration da carteira, né? E é exatamente esse exemplo aqui, né? Dentro do fundo ali, ele está comprado em vários títulos, então ele está comprado aqui no exemplo em 3 títulos diferentes e com prazos diferentes também, né? 183, 315, 275. Então, basicamente, a gente tem títulos diferentes aqui, né? O que que a questão pede, né? Um gestor de renda fixa avalia uma carteira composta por 3 títulos, conforme a tabela abaixo. 355 mil, o valor de face com prazo de 183 dias úteis e a uma taxa de 10% ao ano. O segundo título, 415 mil a 275 dias úteis, com uma taxa de 10,25, né? E o último, 785 mil a 315 dias úteis, é uma taxa de 10,5. Dessa forma, a duration de Macaulay dessa carteira será de aproximadamente... O que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que ponderar os prazos, os valores e as taxas também. Então, a gente vai seguir, mais uma vez, aquele esqueminha que a gente falou. Então, eu vou ser repetitivo aqui. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai trazer esses fluxos a valor presente, a valor presente, a valor presente. E 2, a gente vai tirar a média ponderada. Média ponderada disso. Média ponderada. Certo? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um de 183 dias úteis, com valor de 355. A gente tem um outro de 275 dias úteis, com valor de 415. E a gente tem um terceiro aqui de 315 dias úteis, ao valor de 785, né? Deixa eu pegar a HP aqui de novo. X. Trazer ela para baixo aqui. Tá aparecendo bem aí ainda, né? Então vamos zerar aqui. O que eu vou pedir para vocês colocarem? Esse STO X aqui, para sempre ficar com esse Czinho no visor da HP. Tá todo mundo com esse C aí? Porque o que acontece? A gente tem algumas formas de resolver isso aqui, né? Ou eu trago isso aqui para ano também, ou então eu trago essa taxa para dias, mas tendo esse Czinho aqui, a gente consegue resolver fácil, que a gente divide um pelo outro, né? Porque qual que vai ser o prazo aqui, né? Vai ser 183 dividido por 252, vai ser 275 dividido por 252, que são os dias úteis, e 315 dividido por 252, né? Aqui a gente consegue trazer isso tudo a valor presente, né? Então vamos lá, 355 mil é o valor futuro. Então eu tenho 1,183. Entra 252, divide, eu tenho o N aqui de 0,72. E qual que é a taxa dele? A taxa é de 10. Qual que vai ser o valor presente? 331,260. Então, esse aqui, 331,260. É o valor presente, né? Vamos zerar aqui. O outro é 415 mil, valor futuro, 415, 275, entra, 252, divide. Esse vai ser o meu prazo. Qual que é a taxa? Esse é 10,25, a taxa é diferente também, tá? E qual que é o valor presente? 373,079. 373,079. E o último ali vai ser 785. 785 é o meu valor futuro, 315
entra, 252, divide. É o meu N, e agora a taxa é 10,50. Qual que é o meu PV? 692,894. 692,894. Agora vamos ponderar isso tudo aqui, né? Igual a gente fez nas outras. Qual que vai ser? 183 entra 331,260, que foi o que a gente anotou aqui, tá? 183, 331,260. Somatório mais. 275 entra 373,079, somatório mais. E 315 entra 692,894, somatório mais. O que que eu vou fazer? Vou chamar a média ponderada aqui G6, 273 dias úteis, letra A. Todo mundo chegou aí na resposta? Maravilha. Viu? A gente vai repetindo, vai mudando aqui a dimensão das taxas, os prazos, mudando também como que a gente faz essas transformações. Eu acho que vai ficando cada vez mais fácil, né? Eu vi que todo mundo já chegou na resposta aqui. Só beber uma água aqui para a gente ir para a próxima, pessoal. Vamos lá, agora a gente, lá no final do capítulo, quando você pega, todo mundo recebeu os livros físicos aí da Planejar, ou digital, vocês tiveram curiosidade de acessar e ler o conteúdo, não tiveram. Se você pegar o conteúdo que eles fornecem, lá no finalzinho, a gente tem vários índices, tá? Então, fala sobre S&P, fala sobre VIX, fala sobre os índices que a gente tem aqui no Brasil também, IMAB, etc. E aqui a gente tem uma métrica que a gente falou muito durante a pandemia, que é o VIX, né? Que também é conhecido como índice do medo. E o que que a questão pergunta? Exatamente o que que é o VIX, né? E o VIX é um indicador de volatilidade dos mercados. Então, por isso que durante a pandemia a gente viu ali o VIX subir fortemente durante muitas vezes, depois cair conforme a gente tinha notícias positivas de vacina, etc. E ele mede essa volatilidade dos mercados através da volatilidade implícita das negociações das opções do S&P 500, tá? Então, uma vez que o risco aumenta, o que que vai acontecer com o preço das opções? O preço das opções vai subir também, vai disparar, né? E aí, com base nessa volatilidade implícita das opções, a gente tem esse índice que é o VIX, né? Então, em relação ao índice VIX, o conhecido índice do medo, pode-se afirmar que ele é mensurado através da volatilidade implícita das opções do S&P 500. É exatamente isso, né? Acho que a gente até acabou encurtando o caminho aqui, né? Mas vamos olhar as outras. Volatilidade implícita das opções do Dow Jones? Não, não é. Do S&P 500, né? Volatilidade histórica? Não, não é. Ele quer olhar qual que é a volatilidade naquele momento. Então, quanto que o preço das opções sobe ou cai para mostrar quanto que o mercado está tomando risco ou não, né? Então, essa aqui está errada, não é histórica, né? E a volatilidade histórica, mais uma vez, do Dow Jones. Está errado também, a letra A, que é a nossa questão certa ali. Vamos para a próxima. Mais conceito aqui também, tá? A gente está naquele finalzinho que realmente a gente tem que ter conhecimento disso para não ser pego de surpresa ali no dia da prova, né? É, mas a respeito do EMBI, Emerging Market Bond Index Plus, analise as afirmativas abaixo. O que que é esse EMBI? Ele mede quanto que o mercado solicita de retorno acima dos títulos do Tesouro Americano, ou seja, quanto que o mercado quer para investir em países emergentes, seja eles títulos soberanos ou títulos corporativos, que pague além dos meus ativos livres de risco, do meu risk-free ali, que são os títulos do Tesouro Americano, né? E aí, quando a gente fala títulos soberanos, até vale a pena a gente puxar um parênteses aqui, né? O título soberano, ele é um título de dívida externa emitida pelos governos, que pode ser emitida ou em moeda local ou em dólar, tá? Por quê? Porque os governos emitem títulos públicos, por exemplo, aqui a gente tem NTNF, NTNB, que são títulos em moeda local, né? Só que ele emite também dívida nos Estados Unidos, né? A gente tem o Global 28, se
eu não me engano, nos Estados Unidos, que são títulos títulos de renda fixa do governo brasileiro, né? Então, acho que esse detalhe aqui é importante para a questão, né? Mas vamos lá. É um dos principais indicadores do mercado acionário dos Estados Unidos? Não tem nada a ver com o mercado acionário dos Estados Unidos, né? A gente falou do conceito aqui e fala quanto que o mercado solicita para investir em títulos corporativos emergentes, né? Não tem nada a ver com o mercado acionário dos Estados Unidos, né? É um indicador que tem por finalidade medir a média dos títulos públicos de mercados emergentes. É um indicador que tem por finalidade medir a, a média dos títulos públicos dos mercados emergentes. E aqui que está a questão, tá? Essa aqui não está certa justamente por conta disso, tá? Não é só os títulos públicos, são os títulos soberanos. Quem fez essa questão aqui teve um requintezinho de maldade e muita gente cairia nela, né? Então não são títulos públicos, são títulos soberanos, né? Essa aqui está errada também, né? O objetivo desse indicador é calcular o prêmio de risco solicitado pelos investidores ao alocarem recursos em países emergentes, sejam títulos públicos ou corporativos. Beleza, tá certo, né? Por padronização desse indicador, os títulos americanos são considerados risk-free. E é uma forma de calcular o risco do país dos mercados emergentes. Exatamente, né? Sempre que a gente pega como base ativos livres de risco, a gente pega como base os títulos do Tesouro Americano, né? A gente até falou a respeito disso aqui, né? E olha como que é curioso, né? Vamos voltar. E se tiver chato, pessoal, fica à vontade para me cortar também, mas eu gosto de, às vezes, tentar fazer essa correlação, né? A gente falou ali no ano passado que a gente viu o nosso DI futuro subir fortemente no início do ano por conta da percepção de risco fiscal, né, que a gente viu que muitos se preocupavam que o governo gastaria muito sem ter responsabilidade fiscal, e a gente viu o DI subir fortemente ali no início do ano passado, né? Cair muito na sequência por conta de indicadores positivos do lado fiscal, só que subir fortemente aqui em julho, agosto, setembro e outubro, né? E olha quem que fez muito preço no mercado de forma geral, né? Talvez tenha muita gente que seja de mercado aqui, que já trabalha em corretora, mas se tiver alguém que não tenha feito essa correlação, eu acho legal a gente entender também, né? Quando a gente viu os títulos do Tesouro de 10 anos, no ano passado, a gente viu que muito se especulou de como que seria o ciclo de juros nos Estados Unidos, né? E a gente viu no ano passado dados do mercado de trabalho ainda muito fortes, ali em agosto, setembro e outubro. E aí o mercado, por mais que já estava em um nível de juros muito elevado nos Estados Unidos, começou a precificar que possivelmente o Fed teria que subir juros mais algumas vezes, superando essa variação de 5,25 a 5,5, né? Com isso, olha o que aconteceu com as taxas do Tesouro Americano com os títulos de 10 anos. Foram a 4,98, foram a quase 5%, né? E pois, se eu tenho um ativo livre de risco pagando 5%, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma evasão de capital dos mercados emergentes, né? Então, eu tenho um aumento na percepção de risco dos mercados emergentes. Isso aqui trouxe o nosso DI futuro lá para cima de novo, justamente nesse momento que as Treasuries tiveram uma alta muito forte, tá? Mas só para a gente fazer Isso essa foi em correlação de outubro, ativos né? livres de risco. Isso aconteceu de agosto a outubro, né? E aí, eu até fechei as Ctrl Shift T, Ctrl Shift T. Vou abrir as duas telas aqui de novo, porque olha que curioso. E aí, de outubro a dezembro, a gente viu dados modestos, né? De acordo com o que o mercado esperava. Nem mostrou melhora significativa no mercado de trabalho, né? E aí, o mercado se encheu de euforia aqui, ali de outubro até dezembro, e essas taxas caíram muito fortemente, né? Isso foi positivo para quem tinha títulos longos aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a nossa curva fechou absurdamente de novo, e aí as carteiras que tinham títulos longos marcaram positivamente, né? Muito em função disso. Só que, cara, já tem, acho que mais que ano que a gente vem debatendo muito a respeito disso, sobre expectativas de juros lá fora e etc. E aí, em janeiro, vieram dados pressionados de novo do mercado de trabalho, o CPI fechou um pouco acima do esperado em dezembro, e aí trouxe pressão para as taxas de novo. Mas, enfim, a gente está falando de expectativa para caramba aqui, né? E é uma dinâmica que tem se repetido durante longos meses, né?
mas só para correlacionar essa questão dos ativos livres de risco, tá? Vocês já tinham percebido essa correlação, todo mundo? Alguém não tinha visto isso, mas é legal a gente sempre que for falar um pouquinho de conceito aqui, gastar um pouquinho para falar, um tempinho para falar de mercado também, até porque a gente está com um tempo tranquilo hoje nas questões, tá? Vamos para a próxima aqui. Mais uma de conceito, tá? Considere que o VAR, o Value at Risk, de uma carteira de R$ 400 mil de determinado investidor, seja igual a 1%, com intervalo de confiança de 95% para um dia útil, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que de 400 mil, 1% vai ser o quê? Vai ser... Vou voltar para a caneta aqui, que eu acho que eu tirei. 1% vai ser 4 mil que eu tenho de volatilidade, né? O que isso quer dizer? Que em 20 pregões, por exemplo, em 95% deles, ou seja, em até 19 dos pregões, eu vou ter uma queda máxima de R$ 4 mil, tá? De uma carteira para uma carteira de 400 mil, né? Vamos analisar as questões aqui então, né? Com base nessas informações, considere a definição do value at risk e julgue as afirmativas abaixo. O value at risk avalia o impacto de uma situação de crise de baixíssima possibilidade de ocorrência. Ele mede situação de crise? Não, ele não mede situação de crise, inclusive é um dos grandes problemas aqui, né? O que faz isso? Quem que mede isso aqui? Situações de crise com baixa probabilidade de acontecer. É o stress test, não é o nosso value at risk, tá? Essa questão aqui está errada. Tá? O value at risk é o pior resultado esperado com determinado grau de confiança para o conjunto de cenários possíveis de ocorrer para o horizonte de tempo considerado, né? A gente falou exatamente isso. É uma medida de perda prevista por um determinado período de tempo em um determinado intervalo de confiança, né? Então é exatamente isso, né? Essa aqui está certa, né? 3. 4 mil é o pior resultado esperado para a carteira em 19 dias de cada 20. Exatamente. Eu tenho 95% de confiança. Eu tenho 20 pregões, eu vou ter 19 dias aqui. É exatamente isso. Então tá certo também, né? E a número 4 é esperado um resultado pior do que 4 mil em 95% do tempo e melhor do que esse valor em 5%. Então a gente está falando do intervalo de confiança de 5%, né? Então isso aqui está errado. Então o que a gente vai marcar aqui? Número 2 e 3, a letra B. Beleza? Porque não é uma perda máxima, é a perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança. Vamos limpar isso aqui e vamos para a próxima. O chamado value at risk, VAR, é importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo. Não, a gente não quer saber quanto que a gente perdeu daqui para trás, né? A gente quer saber qual que é o valor máximo que a gente pode perder em um determinado intervalo de confiança, né? Então, essa aqui está errada. Tá? Independe da complexidade do instrumento considerado, fato que provocou sua popularidade. Lembra que a gente falou que a gente tem outras medidas aqui? Porque se a gente tiver eventos complexos, como crises, situações de estresse, o que a gente precisa? A gente precisa de medir, fazer um stress test aqui para conseguir mensurar esse risco, né? Porque o value at risk ele não vai trazer essas variações inesperadas, né? Letra C. Busca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo. É exatamente isso aqui, né? Então, letra C. Facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança. É exatamente isso que o value at risk mede, né? Ele mede o risco dentro de um intervalo de confiança, né? Então, essa aqui está errada também. Vamos para a próxima. Vocês pararam de responder aqui no chat, hein? Gosto quando vocês mandam a resposta aqui, que eu vejo que vocês estão acompanhando junto comigo, tá? É isso aí, Bruno. Vamos lá. No Capital Asset Price Model,
ou CAPM, o coeficiente beta é uma estimativa da. Aqui, mais uma vez, a gente vai para conceito. Deixa eu até trazer aquele formulário da Planejar aqui, né? Quando a gente volta no CAPM ali, o que que a gente vê? É que ele é a somatória do ativo livre de risco com a sensibilidade que essa carteira tem com o prêmio de risco, né? O prêmio de risco, que é o risco de mercado menos o ativo livre de risco, né? Então, vamos voltar para lá. E aí, o que que a gente fala? Por exemplo, normalmente, quando o mercado de capitais, o mercado de ações, ele se movimenta, grande parte das ações elas tendem a se movimentar na mesma magnitude, né? Então, pô, se eu tenho ali o Ibovespa subindo, vamos ser otimista, 10% no mês, eu tenho grande parte das ações subindo, que no final das contas o Ibovespa ele é um dos grandes termômetros, mas ele é uma carteira teórica de ações, das principais ações negociadas ali na bolsa, né? Então a tendência é que esses ativos se comportem da mesma forma, tá? Mas com um grau de sensibilidade diferente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma carteira com um beta muito para uma carteira de ações com um beta muito próximo de 1, e o Marcelo tem uma carteira com um beta próximo a 0,4. Ele tem ações com um perfil de risco um pouco maior ali, né? Significa que para cada 1% que o Ibovespa sobe, teoricamente, a minha carteira também tende a subir próximo a 1%. Já a carteira do Marcelo, ela tende a subir em torno de 0,4, porque ela tem um beta menor, né? Então, vamos para as alternativas, né? Essa correlação ela também pode ser positiva ou não, tá? Mas vamos lá. A taxa de juros vigente para o ativo livre de risco. Não tem nada a ver, né? A gente está falando da correlação entre os ativos de uma carteira e o benchmark, né? A remuneração exigida pelos investidores para aplicarem seus recursos em um ativo que reproduza a carteira de mercado, né? Não é nada a ver, não tem nada a ver com isso aqui também, né? A remuneração exigida aqui vai ser o prêmio de risco, né? Medida de aversão ao risco que os investidores atuantes magnitude do risco, medida de aversão ao risco dos investidores atuantes no mercado ativo que está sendo precificado, né? Não é essa também. Não é uma medida de aversão ao risco aqui. A gente falou do VIX lá atrás para falar, mas com base no S&P 500, né? S&P 500. Magnitude do risco sistemático do ativo que está sendo precificado, comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado. É exatamente isso aqui, letra D também. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Rafael, você pode explicar essa melhora? Por que é essa D? Magnitude do risco sistemático, por favor? Eu dei o exemplo do Ibovespa aqui, né? Então, quando a gente fala em uma melhora no mercado de capitais, por exemplo, a gente fala ou de forma geral, né? Salvo algumas exceções, né? Então, se a gente tem uma empresa que tem uma grande representatividade no índice, isso pode não refletir em uma correlação perfeitamente positiva, né? Uma correlação de 1 para 1. Mas, em tese, se as condições do mercado de capitais melhoram, o que que a gente vê? A gente vê o nosso Ibovespa, que é essa carteira teórica de ações, ela subir, né? Então, essa questão sistemática, eu tive uma melhora completa do mercado de capitais de forma geral, então eu vou ter uma melhora no meu termômetro ali, no meu benchmark, que é o Ibovespa, né? E aí, o beta ele vai comparar isso com risco, com uma carteira específica, né? Então, é o exemplo que eu dei da minha carteira e da do Marcelo, né? Se eu tenho um beta próximo a 1 ali, e eu vejo uma melhora nesse mercado de capitais de forma geral, ela tende a ser perfeitamente correlacionada, né? Agora, não é, traduzindo em outras palavras, tá? Não é um risco de uma empresa específica. A gente está falando de um risco do benchmark do mercado de forma geral, tá? Então, a gente sai do risco micro para o risco macro. Então, basicamente isso. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Vamos lá. O Bacen aumentou a taxa de juros em 70 basis points. Que mudança sofrerá um título
um título que 1,85 de duration modificada nesse cenário, né? Então eu tenho aqui uma duration, já me deu a duration modificada, facilitou a minha vida pra caramba, que é de 1,85, né? A gente interpretou lá atrás o que significa isso, né? Se a taxa de juros sobe, o preço do título ele vai cair em 1,85%, e se a taxa de juros cai, o seu título ele vai apreciar em 1,85%, né? Em 1,85%. Só quanto que caiu aqui? A gente está falando isso a cada 100 basis points, né? Só que a taxa de juros ela aumentou em 70 basis points, né? Então o que que a gente vai fazer? 1,85 vezes 0,7, né? A gente simplesmente vai ponderar isso aqui também, né? Então 1,85 entra 0,7 vezes. Então eu vou ter ali, se a taxa subiu, a taxa aumentou, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de 1,30. 1,30. Foi isso, perda de 1,30 na carteira, letra A. Maravilha? Rafael, como no exercício ele não citou se é um título pré ou pós, a gente sempre considera como título pré, né? Exato, porque assim, na verdade, o pós não vai ter essa, É, essa, a essa, ma- essa, marcação, né? essa marcação. Aí não vai fazer sentido, né? Vamos lá. Ah, considere a tabela abaixo. Indicador, desvio padrão e o indicador track erro. O fundo A tem um desvio padrão de 15%, o fundo B tem um desvio padrão de 7%, e o track erro dos dois é de 0,5 e de 5,5, né? Vamos voltar aqui nos conceitos de desvio padrão e de tracking error, né? O desvio padrão, ele nada mais é do que uma medida estatística que indica quanto os valores de um conjunto eles vão se distanciar da média, né? Então, ele mostra quão volátil, no que diz respeito a fundos de investimento aqui que a gente está falando, quão volátil ou imprevisível o investimento pode ser. Então, quanto maior esse desvio padrão, maior vai ser o risco. Então, se a gente considera os dois fundos aqui, eu não apaguei a tela aqui, né, gente? Está com as questões anteriores aqui. Então, se eu tenho aqui os dois, um fundo A com um maior desvio padrão, então, em tese, eu tenho mais risco nesse fundo A aqui, né? E o que que é o tracking erro? Ele nada mais é, se a gente traduz, né, ao pé da letra, um erro de rastreamento, né? Então, ele é utilizado para calcular o desvio padrão entre o benchmark e o retorno do portfólio. É, ele tem que se aproximar melhor de zero para que eu tenha isso de forma mais acurada, né? Então, vamos lá às questões, né? Podemos afirmar que o fundo A, ele possui maior risco. Beleza, ele possui maior risco, né? Ele tem um desvio padrão maior do que o fundo B. O fundo A tem 15%, né? Possui maior risco. Então já é ou a letra A ou a letra B, né? A C e D fala de menor risco aqui. É, e maior proximidade ao benchmark do que o fundo B. Exatamente, ele tem um track record bem menor do que o fundo B, então ele tem um maior risco e ele tem uma maior proximidade com o benchmark, que é exatamente a letra A. Certinho? Acho que todo mundo tá. Vocês estão craques nos conceitos aí, né? A hora que vem as de conceitos rapidinho vocês respondem, né? Acho que as de cálculo também, né? Pessoal, falamos então de bastante coisa aqui. Falamos de desvio padrão, track erro, a gente falou também de duration modificada, falamos de coeficiente beta, de value at risk, a gente falou também de alguns índices, né, VIX, MBI. Acho que é importante ter esses índices. Não precisa decorar, né, não precisa ser na ponta da língua, mas ter sempre em mente o que, que cada um significa, porque a prova pode trazer alguma questão conceitual e é importante a gente não ficar perdido nisso, né? Falou sobre essa ponderação aqui, uma forma fácil para não ter que ir lá naquela fórmula da duration para ficar perdendo muito tempo, mas pô, trazer isso aqui na HP de forma super simples, né? Hoje a gente encerra nesses conceitos aqui.
Vocês têm alguma dúvida sobre as questões aqui ou fora do conteúdo também de outras aulas? Fiquem à vontade, caso queiram perguntar, tá? Eu acho que não, né? Mas, gente, ó, eu falei isso nas outras aulas e eu vou falar de novo, tá? Eu acho que. Deixa eu até encerrar o compartilhamento aqui. Eu acho que tá ok para eu finalizar com vocês. Mais uma vez, eu gosto de reforçar isso aqui demais. Vamos sempre resolver os exercícios, vamos tentar fazer dentro do cronograma ali para chegar no final e tá bem fácil, tá? E usa a gente também, pessoal. Usa a gente o máximo que vocês precisarem, tá? Então, precisou, ficou com alguma dúvida em alguma questão, resolveu, grava a tela do celular, sei lá, tira foto da resolução que você fez, manda no grupo. Se quiser mandar no particular, manda também. E a gente está aqui para ver todo mundo aprovado lá no final, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, prazer falar com vocês aqui. Desejo muita, muita, muita sorte nos estudos. Muito em breve eu volto com vocês de novo, tá? Mas estou 100% à disposição se vocês precisarem. Um bom descanso para vocês, viu? Valeu, Rafael. Grande abraço. Valeu, Marcelo. Um abraço.